que eu vou trazer aqui hoje para vocês é um conteúdo sobre as narrativas da Brasil Paralelo e a Lei Maria da Penha, e também, né, pega um pouquinho ali da Lei Mari Ferrer, tá? Há uma tentativa da extrema-direita de desqualificar tanto a Maria da Penha quanto a legislação que surgiu por conta desse caso. Uma legislação que surge para tentar diminuir, né, os casos de violência doméstica que são muitos nesse país. Aqui, gente, só um aviso: esse conteúdo, né, quem puxou todo esse conteúdo, quem fez o trabalho de pesquisa é a Brasil Paralerdos, tá? Que tá aqui na tela, inclusive, né? Deixa eu até rolar aqui para cima. A Brasil Paralerdos. Eu só estou sendo mensageiro disso, gravando o vídeo. Ou seja, gostou do vídeo? Você vai lá e segue a Brasil Paralerdos, porque o trampo é deles, tá? Você achou o vídeo ruim, aí você me xinga, tá? Porque eu fui um péssimo mensageiro, beleza? Então, gostou da iniciativa? Vai ver o trampo deles. Eles é que fizeram o trabalho pesado daqui. Eu estou sendo mensageiro desse conteúdo. Combinado? A mesma coisa vale para o vídeo da Wikipedia, que ficou muito bom, tá? Dá uma conferida se você não assistiu esse vídeo ainda. E esse aviso vale para aquele vídeo também, tá? Se você gostou do vídeo, é o trampo dos camaradas demais. Se você não gostou, aí você xinga o mensageiro, beleza? Ó, esse daqui é um teaserzinho de um conteúdo da Brasil Paralelo que se chama Investigação Criminal. A gente vai chegar em vários passos que a Brasil Paralelo tomou, né, para impulsionar a ideia de que o caso Maria da Penha é um caso que possa ser questionado. E isso começa, então, né, com essa investigação paralela, né? Cadê aqui? E aí a gente vai ver o teaserzinho deles só para começar. No ano passado, quando eu tive contato com o Henrique Zingano pra gravar, inclusive, o lançamento da segunda temporada da Investigação Paralela, um dos episódios era sobre a Mariana Ferrer, né, que tem tudo a ver com a Lei Maria da Penha. Levei pra ele essa situação, falei, olha, lá na Jovem Pan com o Ricardo venho falando sobre isso e seria interessante se de repente vocês abordassem o caso. E nós decidimos então colocar numa mídia maior. Foi daí que a gente teve a ideia de buscar a Brasil Paralelo, a investigação paralela, junto com o Henrique Zingano, para que ele fizesse realmente algo mais pesado, mais contundente e definitivo. Para a gente começar, então, essa conversa sobre Maria da Penha e principalmente sobre uma ideia que boa parte da extrema-direita tem, que é de tentar revogar a Lei Maria da Penha, eu acho muito importante a gente começar pela Lei Maria da Penha. Porque isso é uma parte interessante. A maioria das pessoas que criticam a Lei Maria da Penha sequer viram a cara dessa lei, sabe? Então, eu quero pegar, gente, olha só, eu vou pegar aqui trechos da Lei Maria da Penha para que vocês reflitam se isso aqui é ruim ou não. Legislação a gente não interpreta ela seca, tá? Quem é do direito sabe isso. Porém, a legislação seca, ela é bem clara na ideia que ela transmite. Então, eu vou ler alguns trechinhos da Lei Maria da Penha e eu quero que vocês me digam se tem como você ser contra a Lei Maria da Penha. Vamos começar pelo artigo 2 dela. Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Pergunto, tem como você ser contra isso daqui? E aí eu te pergunto, se você é contra isso daqui, o que você representa? Né? Você é o contrário disso. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Beleza? A gente já vai passar rapidinho, eu não vou passar na lei inteira, né, obviamente. Eu só quero trazer pontos aqui que demonstram
o que é a Lei Maria da Penha? Qual é a ideia por trás dela, tá? E tá aqui, bem claro. Para efeitos dessa lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. No âmbito da unidade doméstica, né, dentro do lar ali, né, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Ou seja, a Lei Maria da Penha protege também, né, mulheres de violência que aconteçam num ambiente que ele é doméstico, mas que não necessariamente tenha vínculo familiar, tá? Ou, eventualmente, que só esporadicamente exista, né, esses vínculos, beleza? No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Em qualquer relação, olha aí, presta atenção, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, mais uma vez, essa é uma legislação que se aplica a pessoas, né, que têm um relacionamento também de afeto e que teoricamente tem de afeto, né? Porque quem pratica violência não tem afeto, né? Mas que esteja construindo. Então, você namora e pratica violência contra sua namorada, se aplica, sabe? Não tem como ser contra isso. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. E, gente, deixa eu pegar uma coisa para vocês. Há um entendimento, né, no judiciário brasileiro, muito forte no STF, de que quando algo ele fala homem, mulher, ele pode se aplicar a qualquer um, tá? Qualquer um, se o contexto aqui for aplicável. Então, um dos comentários mais fracos que se faz à Lei Maria da Penha é que ela protege mulheres, tá? Não. A Lei Maria da Penha protege pessoas agredidas. Só que, no contexto brasileiro, a maior parte das pessoas que sofrem violência doméstica e familiar, sem coincidência nenhuma, são mulheres, tá? Vivemos numa sociedade patriarcal. Quem vai sofrer o grosso da violência doméstica é a mulher, tá? Então, sim, dá para se tentar uma posição análoga à violência contra a mulher, caso o polo que sofra violência, né, seja um homem, tá? Mas é raro, é raríssimo isso. Raríssimo. E eles tentam sempre colocar essa narrativa de como, nossa, a legislação, né, demoniza o homem. Não, não demoniza o homem, né? A legislação, ela, nesse caso, ela trouxe uma realidade brasileira. O grosso da violência acontece contra a mulher. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Olha aí. E aqui, só pra gente encerrar, gente, que eu acho que é o ponto mais importante daqueles que negam a Lei Maria da Penha, é isso daqui. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, tá? Então, esse não é um rol, né, que limita, tá? Ele é um rol exemplificativo sobre a violência da mulher, contra a mulher, desculpa. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Dá para ser contra isso? Dá para ser contra, né, uma legislação que fala que você pratica violência doméstica contra a mulher se você pratica violência contra ela? A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição de autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Eu reforço, gente, tem como você ser contra isso daqui? A violência sexual entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada. Olha aí, gente, não desejada, mediante intimidação,
ameaça, coação ou uso da força, que a induz a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. De novo, eu tenho que perguntar, gente, é uma coisa muito óbvia, tá? É muito óbvia. Dá pra você ser contra isso daqui? Dá pra você ser contra, né, uma legislação que fala que vai punir quem comete isso daqui? Entendeu? É sobre isso que a gente tá discutindo nesse começo de vídeo e vai discutir durante o vídeo inteiro a crítica que se faz a isso daqui. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. E, por fim, a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Beleza? Eu quis passar a introdução da lei porque aqui passa o espírito dessa lei. Daqui para baixo, gente, começam a questões tanto de organização para evitar que se aconteça a violência e de punição caso essa violência ocorra, tá? Não é o intuito desse corte, né, esmiuçar a legislação Maria da Penha, mas é importante dar esse ponto porque muita gente combate isso que eu acabei de ler. Como que você consegue combater uma legislação que veio para punir e tentar diminuir a ocorrência de violência contra a mulher? Para a gente começar, então, a falar sobre como, né, a Brasil Paralelo produziu um documentário, né, com muitas aspas aqui, né, a tal investigação paralela sobre o caso Maria da Penha e de como isso é utilizado para ir contra a Lei Maria da Penha, a gente tem que dar alguns passos para trás e começar aqui. Começar quando se começou a se defender a tese de defesa do condenado no processo da Maria da Penha. O condenado, né, o agressor, o Marco Antônio Heredias, né, lá no passado começou-se uma campanha de reabilitação dele, de colocar que ele é um injustiçado, de colocar que a verdade não é a verdade que foi colocada. Tá em xeque isso. E isso começa com esse cara aqui. Isso aqui começa com o Alexandre Paiva, tá? Podemos é perder o contato, porque é essa força que vai fazer com que a gente atinja o nosso objetivo, que é acabar com a Lei Maria da Penha. É isso que você ouviu. Nós vamos acabar com a Lei Maria da Penha. Chega, não dá mais. Chegou num limite onde está insustentável. Beleza? Eu quis colocar isso daqui porque isso daqui é uma introdução. Olha a fala dele. Queremos acabar com a Lei Maria da Penha. Beleza? Esse é um dos caras, então, que começa esse trabalho de tentar desconstruir o caso Maria da Penha e a legislação Maria da Penha. Ele é uma pessoa que tem medida restritiva pela Lei Maria da Penha para afastar do convívio das filhas dele, tá? Coincidência? Né? Fica aí no ar aí essa dúvida, né? Por que será que alguém, né, que teve, né, uma medida restritiva pela Lei Maria da Penha tem tanto ódio da Lei Maria da Penha, né? Reforço, a gente leu a Lei Maria da Penha, né? A gente leu um rol ali que ele é exemplificativo de coisas. O chat aqui colocou a semiótica dessa cena, tá? Eu só quero então que vocês prestem atenção na semiótica da cena, tá? Não fui eu que montei a semiótica, ele que montou, beleza? Então só quero apontar aqui para vocês, né, a semiótica dessa cena que o próprio rapaz aqui produziu, né? Bom, e aqui são alguns exemplos de vídeos que ele produziu, né? E eu só vou ler o título, tá, desses vídeos. A Lei Maria da Penha tem que acabar. A verdade não contada, tá? Sobre o caso Maria da Penha, que ele começou a circular. A Lei Maria da Penha é uma fraude, tá vendo? São todos vídeos do canal que ele produzia no YouTube. O fim da Lei Maria da Penha é urgente. Esse era o tipo de conteúdo que essa pessoa produz.
E aí, gente, daquelas coisas da vida, quem entrevista pela primeira vez o agressor da Maria da Penha, né, o Marco Antônio Heredias, é justamente esse cara aqui, o autor desses vídeos aqui, querendo, né, dar deixa eu até voltar aqui, ó, querendo dar palco, querendo questionar a verdade do processo da Maria da Penha. Tá? Então ele começa com isso, ele é o primeiro cara a começar a girar isso, e é importante para a nossa história entender a participação, então, do Paiva aqui em tentar reabilitar, né, o agressor da Maria da Penha. Aí, gente, que as coisas desenvolvem, e olha só que coisa interessante. Quando começa a se falar, então, da versão, que não é versão, tá? Da, né, da versão de defesa, porque não tem outro nome aqui, né? Da ficção de defesa, que é, né, a versão do agressor, há um convite de um deputado que à época era do PSL e que agora é do PL. Um convite não, desculpa. Ele recebe em gabinete o agressor, tá? Ele recebe no gabinete dele o agressor. E olha que interessante. Deputado se justifica depois da postagem com ex-marido de Maria da Penha. Que nome horrível, né? Porque ele não é ex-marido da Maria da Penha, ele é o agressor da Maria da Penha. Tem processo judicial, tá transitado em julgado, tá? Eu posso falar isso sem medo de tomar processo. O deputado estadual Gessé Lopes, do PSL, né, que agora é do PL, o deputado disse que se intrigou por ter passado décadas do ocorrido e se tratar de uma versão completamente oposta dos fatos julgados nos autos. Disse, porém, que ouvir a versão do senhor Marco não significa que corrobora com a fala apresentada ou se compadece com as consequências que o atingiram após o trâmite regular das ações judiciais envolvendo o caso. Nenhum deputado recebe alguém sem que esse alguém passe pela sua assessoria. Nenhum deputado recebe alguém sem que ele avalie aquilo que ele quer causar com a divulgação de receber essa pessoa, tá? Então, dizer que ele só estava fazendo o trabalho dele parlamentar é caô, tá? É caô, beleza? Isso daqui foi para vincular a imagem do Marco Antônio e levantar a bola do Marco Antônio. E aí, como pegou mal para ele se distancia. Mas o efeito da ação dele já havia acontecido. Ou seja, já apareceu alguém, um político agora, um político de um partido que cresceu na eleição lá de 2018, né, colocando, olha, o que o Marco Antônio tá falando, pode ser que tenha coisa aí, sabe? A gente tem que ouvir, entendeu? E era isso que eles queriam. Era só plantar a semente da dúvida, onde não tem dúvida nenhuma. O processo é bem claro, a perícia é bem clara, a legislação Maria da Penha é bem clara. Ela não existiu à toa. Ela não foi aprovada por ampla maioria à toa. Logo depois que há essa exibição dele, né, do Marco Antônio com o deputado estadual ali, há também uma live, tá, com o Paiva e com o Ricardo Ventura, que é dono do canal Não Minta Pra Mim. Ele se coloca, gente, como um especialista em linguagem silenciosa, né? Pseudociência que é vendida como uma forma de detectar quando uma pessoa está mentindo. Mais uma vez, às vezes o que não é falado é mais importante do que o que é falado, sabe? Então, por exemplo, ele faz uma live no canal que chama Não Minta Pra Mim. Ele fala, né? O conteúdo do canal dele é um conteúdo de desmentir pessoas, mesmo que isso seja pseudociência. O importante é que para quem está nesse canal e acredita nisso, ele faz esse tipo de coisa. E ele traz, então, o Paiva, que vai falar, então, da defesa do Marco Antônio. Percebem a ligação disso? Percebem como isso fortalece, então, o crescimento dessa narrativa mentirosa de que o Marco Antônio, então, é uma pessoa que sofreu uma injustiça? E é isso que eles estão tentando fazer. Então, tudo isso vai sendo bem construído. Tudo isso vai sendo construído passo a passo para catapultar
o Marco Antônio? O canal, né, do Ventura aí, ele tem milhões de inscritos, tá, gente? Então, obviamente que essa versão que eles tentam construir chegou em muita gente. Vocês devem estar cansados de ver o Marco Antônio mesmo aí em podcast, né? Seja Inteligência Limitada, Flow, esse cara já foi em 1 milhão de lugares, vocês estão bem ligados nisso. Mas não para por aqui. O Ventura, né, ele é muito bem relacionado com o pessoal da Jovem Pan, né, de todo esse rolê, e aí ele leva, gente, essa discussão para um podcast da Jovem Pan. Ele leva essa discussão lá pro Mais Um Podcast, tá vendo? E olha aqui quem tá no Mais Um Podcast, o Paiva. E presta atenção no título do podcast. Novidade sobre caso Maria da Penha com Ricardo Ventura e convidados. Novidade sobre caso Maria da Penha. Que novidade? Nenhuma. Mas para a narrativa que eles querem construir, para se criar a dúvida que eles querem fazer, novidade. Tá vendo? Não tem novidade, gente. Isso daqui é um processo muito bem documentado, foi julgado, teve recurso, teve tudo que deveria ter dentro do ordenamento jurídico vigente brasileiro e em todas as instâncias ele foi condenado. Não existe novidade. Tudo que eles chamam de novidade é pegar a tese de defesa dele e na defesa, gente, que fique bem claro, a defesa cabe qualquer coisa. A defesa não tem obrigação de falar a verdade, tá? Porque você pode se defender, ou o acusado pode se defender com uma tese mentirosa. Ele tem esse direito, tá? É dado esse direito no ordenamento jurídico brasileiro. Você pode fazer isso. Foi para a Corte Internacional o caso, sabe? Tem tudo que poderia acontecer para dar o selo de validade de que a Maria da Penha foi agredida, tem nesse processo, tá? Não é discutível isso. Mas, mais uma vez, o importante para a extrema-direita é atacar a legislação Maria da Penha. E como isso puder ser feito, eles vão fazer. Ou seja, tentar criar uma versão de que o Marco Antônio é um injustiçado vale muito a pena para eles. E é o que eles, né, estão fazendo aqui na cronologia que a gente está passando. Aí, gente, na Jovem Pan, o Ventura leva para Pietra Bertolazzi essa versão. A Pietra aqui, ó, tá? Então, é aqui que a Pietra entra nesse rolê, porque o Ventura contata ela, explica com muitas aspas aqui, injustiça, porque não tem injustiça nenhuma, ele é um agressor, mas essa é a versão que eles querem construir. Explica isso para Pietra. A Pietra, famosa antifeminista, que adora esse tipo de pauta, encampa essa pauta. E aí, gente, eu vou me calar aqui, porque a própria Pietra vai dialogar com a gente. A própria Pietra vai mostrar o quão ela se especializou nesse caso. O que ninguém nunca foi averiguar, né? O que aconteceu de verdade, né? E aí, hoje, a mídia começou... A mídia não, né? Ontem, na Jovem... O que ninguém nunca foi averiguar. Olha aí. O que ninguém nunca foi averiguar. Gente, foi mais do que averiguado. O processo se arrastou por anos, tá? O reconhecimento internacional se arrastou por anos. A discussão da legislação se arrastou por anos e ninguém nunca foi verificar, tá? É agora é a Jovem Pan, a Pietra, né, o Paiva, esses são, né, os caras que estão verificando isso. E futuramente aqui na nossa história, a Brasil Paralelo. Pela primeira vez, uma TV aberta deu espaço para que o Marco Antônio, que foi o acusado, pudesse falar. Eu tô até com o inquérito aqui. O inquérito tem mais de 1.700 folhas. Nossa. Eu não consegui ver nem, imagina. Mas E aqui eu paro, porque esse trecho para mim dessa entrevista é maravilhoso. Aqui eu estou com o inquérito, mais de 1.700 páginas, e eu não consegui ler ele inteiro ainda, né? E ela já encampou essa luta. Que maravilha, hein? A pessoa nem leu o rolê, mas ela tá dentro da luta. Eu entendo desse rolê. Eu vou pra cima, tá? Que bom, que bom. Isso só comprova a forma como eles fazem, né, a defesa do que eles fazem. Sim, 1.700 folhas e não leu. Não leu. Mas
A verdade sobre a Lei Maria da Penha é a que eu vou contar. É a que eu vou lançar aqui, né, via a investigação paralela. Não tenho argumentos, mas tenho convicções. Perfeito. E, gente, como o chorume, ele sempre penetra outras camadas, essa história, ela já estava indo parar no submundo dos Red Pills e das antifeministas. Então, olhem aqui esse printzinho, ó. Lei Maria da Penha, o outro lado da história da Lei Maria da Penha, na Jovem Pan. Olha aí, ó, né? Jovem Pan News e a Gemily Venceslau aqui, ó, tá? O nosso Nando Moura Tim, que não é Tim, né, ó. Maria da Penha mentiu? A lei é baseada numa falsa acusação? Olha a quantidade de visualizações que isso tinha quando esse print foi tirado, tá? Esse print é de 1 ano atrás, beleza? Tem mais de 500 mil de visualizações esse vídeo. Saiba a história da Lei Maria da Penha, que a mídia esconde. Ó, que a mídia esconde. Maria da Penha, a história completa. Com quem? Com Alexandre Paiva, tá? Olha aí. Então, né, essa... Mais uma vez, o Paiva vem plantando a sementinha e ela vem dando frutos aonde ele queria que desse, né? Onde o que há de pior na internet comprando esse tipo de coisa. Sim, atentem para que isso daqui é o Redcast. E aí que a gente chega na Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo, ela pega então a versão do condenado da Maria da Penha, do Marco Antônio, e transforma no episódio de lançamento da investigação paralela. E com um marketing, gente, todo focado em parecer que o processo, né, de condenação do Marco Antônio, ele suscitasse dúvidas. Não tem dúvidas. E é feito, então, baseado na defesa do Marco Antônio. Por que eu trouxe isso daqui para vocês? Por que eu tenho aqui, né, o site da Brasil Paralelo aberto para mostrar para vocês? Porque isso daqui é importante para eu mostrar o que é a investigação paralela pela própria palavra deles, tá? Não é o Guilherme aqui que está falando. As investigações revelam detalhes do crime e apresentam que a mídia não mostrou sobre crimes famosos que chocam o país. Então, a própria Brasil Paralelo coloca que esse programa seria um programa, então, para mostrar coisas erradas na investigação ou coisas que foram ocultadas. Olha aí, são eles que estão dizendo, tá vendo? Para os criadores da série, não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. A mídia não mostra tudo, mas todos querem saber a verdade. Que verdade? O caso Maria da Penha, a verdade não é a defesa do Marco Antônio. A verdade está no processo, a verdade está nos peritos, a verdade está no julgamento, a verdade está naquilo que o próprio Tribunal Internacional chancelou, em que o Congresso brasileiro, com apoio de esquerda à direita, promulga uma lei chamada Lei Maria da Penha, sabe? Essa é a verdade. Não isso daqui, tá? Não isso daqui. E aí, nesse episódio, eles trazem, então, o Alexandre Paiva, né? O homem injustiçado, que sofre pela Lei Maria da Penha. Eles trazem um advogado criminal que diz ter estudado o processo para trazer uma autoridade jurídica. E eles trazem o Marco Antônio numa perspectiva de alguém que está sendo injustiçado. É essa o verniz que eles passam, sabe? Aquele verniz de seriedade, de que isso que está sendo feito aqui é um processo zeloso. Houve um cuidado para fazer esse documentário. Um documentário que só apresenta a versão do Marco Antônio, entendeu? Que chancela a versão do Marco Antônio. E também traz o Ricardo Ventura, o especialista em linguagem silenciosa, e a Pietra Bertolazzi para fazer aquele contraponto, né? Bom, até agora só tem homens aqui, então temos que trazer uma mulher que defenda que isso é um problema do feminismo. O feminismo está acabando, né, com algo. Isso aqui é culpa do feminismo. E a Pietra Bertolazzi, né, como antifeminista, vai entrar nessa pauta assim, para que existam mulheres que se identifiquem com ela e, né, esse assunto seja palatável e dialogue com essas mulheres. Eles, gente, que eu narrei aqui, são as únicas pessoas que falam nesse documentário, né? Documentário, né? Vocês entenderam, né? A gente vai chamar de documentário porque sim, mas vocês entendem que de documentário isso não tem nada.
são as únicas pessoas, né? Eles não entrevistaram testemunhas, eles não entrevistaram as filhas que depuseram contra o pai, tá? Eles não entrevistaram ninguém que participou disso daqui, que entende desse processo de verdade, enfim, né? Por que será? E aí a gente vai ver um trecho desse disso que foi produzido, né? Eu não vou falar mais que isso daqui é um documentário, do que foi produzido, né? Desses brilhantes terem deixado cair ali o calibre 20, com certeza. Os peritos atestaram que tinha vestígios de arrombamento na porta da casa. O veículo dele, Passat, foi arrombado com vestígios de ser uma chave de fenda e foi retirado um macaco que teria sido usado para arrombar uma das pérgolas que deu acesso à casa. E foi atestado, inclusive, pela uma das empregadas, que poderia alguém ter passado por ali. Aqui, gente, eles fazem uma coisa muito interessante no material que eles produziram aí, que é o seguinte: eles trazem pessoas para discutir o que está ali no processo, mas eles não estão discutindo a perícia no processo ou o que está sendo narrado por testemunhas. Eles trazem na tela a defesa do Marco Antônio, entendeu? Então, isso que está sendo discutido é a defesa do Marco Antônio. Lembrando, na defesa do Marco Antônio cabe qualquer coisa. A defesa do Marco Antônio não é a verdade. A defesa de uma pessoa no judiciário brasileiro pode ter mentiras, porque você tem o direito de defesa pleno aqui, beleza? Você pode se defender contando o maior caô do mundo. Você pode, né, bater na perícia, sabe, para tentar falar que ela fala outra coisa na sua defesa, sabe? Você pode literalmente pegar a perícia que diz A e na defesa que você apresenta para o juiz falar que a perícia, na verdade, fala B. Você pode fazer isso, tá? Você tem o direito de fazer isso. A sua defesa pode fazer isso. E eles sempre se respaldam na defesa do Marco Antônio. Defesa essa que não foi aceita no julgamento. A versão dele não é a realidade, mais uma vez. Então isso daqui não dialoga com a realidade. Eu não vou passar esse vídeo até o fim para não correr o risco, né, da gente ser taxado eventualmente pela própria Brasil Paralelo, né, por um uso aqui não aceitável e tal. Eu entendo que o jeito que eu estou usando aqui, se eles tentarem derrubar o vídeo, eu consigo ganhar no YouTube, tá? Então eu vou ficar, né, passando só alguns trechos aqui pra gente poder conversar, né? E aí, gente, uma coisa importante pra gente conversar também é sobre o que é a investigação paralela. O que se propõe esse programa da Brasil Paralelo? Primeiro, ele é um programa que ataca um segmento de programação que ele é muito assistido e praticamente boa parte da população gosta, que é o true crime. Normalmente séries de true crime, vídeos de true crime, de crime real, né? Eles têm um apelo muito grande. E aí, a Brasil Paralelo, obviamente, quis fazer a sua série de true crime. Então, o que ela faz? Ela usa a ideia do true crime para criar uma narrativa política nessa série. Então, eles trazem igual, por exemplo, o caso da Maria da Penha e trazem a versão aí de defesa do Marco Antônio e amplificam ela, mais uma vez, porque a gente sabe o interesse que eles têm ao amplificar isso. Eles querem derrubar a legislação da Maria da Penha. E os apresentadores, eles têm um papel interessante. Estou falando do ponto de vista de construção de narrativa aqui da Brasil Paralelo. Um deles é um cara sério. Ele passa seriedade. Ele passa, né, aquela visão de alguém que entenda do assunto. E eles colocam um outro apresentador para ser o leigo, para ser aquela pessoa que não entende a investigação e que é curiosa, que quer saber mais, que tem o direito de indagar. Nossa, mas será que isso não pode ser aquilo? E eles fazem e usam dessa dinâmica, né, na investigação paralela para dar mais convencimento, para dar mais, né, uma sensação de um trabalho sério, de um trabalho que fala com quem está assistindo o conteúdo. Então, esse apresentador que é o questionador, que não entende do assunto, ele é meio, né, que uma expressão do público da Brasil Paralelo, para se ver representada nele,
para ter empatia por ele e para gostar do programa. Tudo muito bem montadinho, tá? E aí que a gente desembarca aqui, tá? Se eu não tiver errado, esse é o vídeo de construção do Marco Antônio na série. Ou seja, pegar o Marco Antônio e humanizar o Marco Antônio. Mostrar que o Marco Antônio é uma pessoa como qualquer outra, tá? Isso daqui é nojento. Meu nome é Marco Antônio Heredia Viveros, filho de Marco Túlio Heredia Cano e Inês Viveros Montoya. 7 mulheres e 3 homens. Eu era o mais velho dos homens. Então, desde temprana idade, 11, 12 anos, eu era o melhor amigo de 7 mulheres, minhas irmãs. Depois de formado em Economia e Administração, Universidade de Bogotá, soube que a Embaixada do Brasil tinha oferecido 2 bolsas em nível de pós-graduação. Eu vou parar por aqui. Deu para entender, sabe? Eu não preciso nem dizer, né? Eu tinha irmã, né? Eu tratava elas bem, tá vendo? Esse é o tipo de coisa. É construir uma narrativa de que aquele que foi condenado pelas agressões da Maria da Penha é um ser humano. E olha só, essa narrativa dele coloca ele como agora, então, um potencial injustiçado. Como pode um homem que tinha tantas irmãs, como pode um homem, né, que, pô, quem me conhece sabe, entendeu? Como pode? Percebe? Percebem o quanto vai sendo construído um personagem. Esse Marco Antônio que vai sendo construído é um personagem. O Marco Antônio é o que está no processo. O Marco Antônio é o cara que faz no Brasil ter uma lei Maria da Penha, sabe? A gente não pode esquecer disso. Esse é o desserviço que a Brasil Paralelo pratica nesse país. E aí, né, que eu não vou mostrar aqui, né, vou deixar só o frame aqui, vai aparecendo foto do Marco Antônio abraçado, né, com esposa e filho, vai aparecendo fotos para mostrar uma ideia de um pai amoroso, um marido zeloso, sabe? Quase toda mulher que foi agredida nesse país tem foto que passa essa imagem de que o companheiro era amoroso, zeloso, né? E foi agredida no final do dia, tá? Então, foto não diz nada. Sabe o que diz? As declarações que estão no processo. As filhas do Marco Antônio que não querem ver ele nem pintado de ouro, sabe? Esse tipo de coisa fala. Por que não colocaram nesse programa, né? Se ele se diz indo aonde para tirar dúvidas, por que não coloca a realidade? Fica a pergunta, né? Sim, a palavra da Maria da Penha não aparece, ou quando aparece, ela é colocada de uma forma, né, descontextualizada para, né, diminuir a fala da Maria da Penha. E aí, gente, mais uma vez, não vou entrar aqui, né, em exibir, né, mais vídeo aqui, até por conta do direito de uso, né, de trechos disso daqui, né, para eu poder continuar com isso no YouTube, mas eles vão, né, desenvolvendo esse episódio de uma maneira em que eles vão humanizando aos poucos o Marco Antônio e transformando, então, o Marco Antônio nesse potencial, numa potencial vítima. Será que o Marco Antônio não foi injustiçado? Será que o Marco Antônio é de verdade um agressor? É isso que vai desenvolvendo nessa investigação paralela. E essa dúvida, gente, ela é muito bem plantada em quem já aceitou ouvir esse rolê. Porque se você já aceitou de que o caso Maria da Penha pode ter algo escondido, para você aceitar toda a dúvida que eles plantam, é um passo. Porque tudo vem sendo construído na base da dúvida. Olha, pode ter acontecido outra coisa. Olha, essa é a versão do Marco Antônio. Olha, você pode ter sido enganado todo esse tempo. Olha, a legislação Maria da Penha pode ser uma construção fruto de uma fraude. E, portanto, a legislação Maria da Penha tem que acabar, sabe? É muito bem montado. Uma das coisas que a gente tem que colocar, e muitas vezes a gente se debate assim, pô, mas como que alguém cai? Gente, porque não é um negócio que simplesmente empurra a pessoa aqui dentro, né? Vai sendo plantado migalhas. Tudo que a gente passou até agora, gente, começou numa migalha lá atrás, ó, lá atrás, para desembocar aqui na Brasil Paralelo. Não foi uma coisa, não foi uma ação que ela acontece em um mês, sabe? Não é um vídeo, são vários vídeos.
Para quem consome Brasil Paralelo, para quem consome Jovem Pan, para pensar como ficou o YouTube dessa pessoa. Hoje aparece a Jovem Pan questionando isso. Amanhã aparece 3 lives questionando isso. Depois de amanhã aparece 5 lives questionando isso. Opa, tem algo aí, né? Onde não tem. Agora, a Brasil Paralelo, que tem uma qualidade cinematográfica considerável, solta uma investigação paralela falando disso. Ah, eu acho que realmente tem uma coisa aí. Então, gente, quando a gente coloca que a galera cai muito fácil nesses rolês, eu discordo um pouco. Eles armam muito bem para que essas pessoas caiam, tá? É muito bem montado. Eles criam uma trilha para que essas pessoas queiram entrar nessa trilha, sabe? Não é um negócio que é um empurrão. É um negócio que é muito sutil. Por isso que funciona. Por isso que eu tenho que fazer um vídeo, né, aqui mostrando cada uma dessas migalhas para a gente desmentir isso. Por isso que sobre esse caso tem vídeos maravilhosos da Carol Sardá sobre isso daqui. Então, no final também fica a sugestão de que, se você viu esse vídeo e não viu o vídeo da Carol Sardá sobre o caso Maria da Penha, corre lá para ver, tá? Ela esmiuça cada ponto do caso. E se você não quiser ver um vídeo de quase, acho que 11 horas, se eu não estou enganado, que é o conteúdo que ela produziu, tem um vídeo da Carol Sardá com o Ian, mais rápido, que eu acho que tem 1h30 ou 2 horas, em que ela também esmiuça os principais pontos desse processo. Aqui o meu foco maior é pegar, né, como a Brasil Paralelo faz essa construção, como, né, a extrema-direita como um todo faz essa construção e ataca a legislação Maria da Penha. Aí um trechinho, né, para mostrar que toda vez que se tem um questionamento, né, ele é rapidamente respondido pela autoridade no vídeo, sabe? Para não haver questionamento mesmo. Então, o que acontece? Se eu tenho um apresentador que ele é leigo e eu tenho um apresentador que é autoridade, a resposta que a autoridade der se torna verdade. E eles sabem muito bem jogar nisso na apresentação aqui. Testemunhas desse processo. Tem um vizinho que ele disse que ele ouviu 2 tiros e depois que ele ouviu o segundo disparo, ele foi pra frente da casa dele e ele não viu ninguém. Mas os bandidos, no caso, poderiam dobrar em algum lugar e não é uma rua assim, uma avenida reta onde não... Cara, tinham esquinas ali, mas principalmente tinha uma favela a 70 metros da casa do Marco Antônio. Então os caras podem ter lá na favela, sair Exatamente. do campo de visão do vizinho. Sim, em pouco tempo ali, depois do último tiro, eles podem ter saído correndo, entrar na favela e o vizinho ter chegado depois. 70 metros correndo, tu... Tá vendo? Eles colocam de uma maneira a gerar dúvida num processo em que tudo isso que eles estão colocando já foi discutido. Mais uma vez, isso daqui que eles estão colocando é a tese de defesa do Marco Antônio. Isso foi discutido judicialmente. Todas essas questões, sabe, não se mantêm. A tese de defesa dele foi execrada, não foi aceita pela justiça. E aí, gente, que a gente vem naquilo que eu já venho falando aqui, mas que eu acho que é o grande ponto. Por que eles fazem isso? Por que é importante reforçar uma versão que, para funcionar, tá, ela precisa ter tudo isso daqui que eu vou falar para vocês. A gente precisa acreditar que os advogados do Marco Antônio foram incompetentes. A gente precisa acreditar que a perícia do caso foi incompetente. A gente precisa acreditar que o laudo foi falsificado. A gente precisa acreditar que o processo de balística que aconteceu, né, para averiguar o tiro que a Maria da Penha recebeu foi incompetente, tá? A gente tem que acreditar que o juiz do caso é um incompetente. A gente tem que acreditar que o júri foi incompetente. A gente tem que acreditar que as testemunhas mentiram. A gente tem que acreditar que houve uma conspiração internacional para isso ser aceito, né, na ONU internacionalmente. A gente tem que acreditar na defesa do Marco Antônio. Aparecem bandidos que não tem registro em lugar nenhum. Não tem registro na polícia de prisão desses caras, não tem registro desses caras na prisão. Aí a gente tem que acreditar que houve queima de arquivo, né, desses caras dentro da cadeia, sem deixar prova nenhuma, só para ferrar com o Marco Antônio, sabe? Esse é o nível do rolê, tá? A gente tem que acreditar que o advogado de defesa dele
foi incompetente e não coletou provas necessárias. A gente tem que acreditar que as filhas do Marco Antônio conspiram contra ele. É esse o nível de coisa que a gente tem que acreditar, duvidar, para validar o que o Marco Antônio coloca, o que a Brasil Paralelo produziu, né, na investigação Paralelo. Vocês percebem? Vocês percebem que tem tantas camadas aqui que elas têm que ser transpassadas que não é absurdo, né? É mais que absurdo. Beira o ridículo, sabe? Da gente aceitar isso. Só que, como é ridículo o que eu acabei de falar, eles fazem a construção muito bem feita. São pequenos passinhos para que a gente não se faça esses questionamentos, para que a gente aceite a defesa do Marco Antônio como a possível realidade. E essa tentativa de destruição de símbolos, né? No caso aqui, a Maria da Penha é o grande símbolo dessa legislação Maria da Penha. Então, essa estratégia de destruir alguém que é importante, que representa algo, é uma estratégia muito utilizada pela extrema-direita. Muito utilizada tanto no passado quanto de forma moderna. Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui bom aqui da extrema-direita que eles fizeram, que um cara que eu não vou citar o nome dele, né, porque me dá arrepios, ele, por exemplo, escreveu no livrinho dele lá, né, o Guia Politicamente Incorreto da História, que Zumbi de Palmares teve escravos, tá? Isso não encontra respaldo na historiografia nenhuma. E ele escreveu isso no livro dele. Por quê? Porque se você ataca Zumbi, você destrói a ideia, né, de um revolucionário negro, entendeu? E isso é interessante para eles, porque aí você ataca pautas vigentes. Você pode, por exemplo, atacar o Dia da Consciência Negra, por exemplo, porque o que você pode falar? Olha, Zumbi teve escravos, portanto, ter um Dia da Consciência Negra, né, é uma farsa, sabe? É esse tipo de rolê. E como colocaram aí, isso vira verdade para muita gente, vira assim. Sabe por quê? Porque essa mentira vai sendo repetida, porque essa mentira circula no Zap. Essa mentira, ela é contada de forma anedótica num podcast. Esse Guia Politicamente Incorreto da História se tornou uma série do Netflix, por exemplo. Então, isso circula, isso toma grandes proporções. E para que vocês não digam que, né, não cria grandes proporções, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui simples dessa né, de tentar desconstruir a figura do Zumbi, por exemplo, em que vereador quer fim. Isso é uma notícia antiga, tá? Mas só para mostrar, né? Da época da época disso daqui, né? O vereador quer fim das cotas raciais e do Dia da Consciência Negra. Líder do MBL, Fernando Holliday, critica homenagem a Zumbi dos Palmares e diz que reservar vagas no serviço público reforça racismo. Tá vendo? Percebem? Percebem o que esse tipo de narrativa desemboca? Nunca é algo que é uma construção simples. Ela tem um objetivo. E não importa que não aconteça em 1 mês, 2 meses. O importante é ir construindo essa ideia e plantando essa ideia para desembocar em algo prático, entendeu? Vamos revogar as cotas raciais e o Dia da Consciência Negra, por exemplo. Isso tudo é importante porque a Brasil Paralelo, por mais que ela possua um projeto próprio, ideias dela própria ali que ela vai, né, disseminar e divulgar, mas ela serve, né, de propagadora dessas narrativas da extrema-direita. E sim, gente, eles têm potencial de catapultar a visibilidade desse tipo de coisa. Senão a gente nem estava conversando sobre isso. Não só isso, um dos objetivos que eles têm, inclusive, é de, né, aproveitar esse público de direita e de extrema-direita para ganhar muito dinheiro. Isso é fato. Não é só, né, a questão política aí. E aí, gente, eu vou trazer aqui para vocês... Vou falar um nome aqui, Brasil. Eu vou trazer aqui para vocês Vilela e Mamãe Falei. Eles que vão falar da Brasil Paralelo. Eu não vou trazer alguém de esquerda para falar da Brasil Paralelo. Eu vou falar um nome aqui, Brasil Paralelo.
Brasil Paralelo. Esses caras... Era um antes e depois do Bolsonaro, ou eles já eram grandes? Sempre foram. Eles O já Brasil eram Paralelo, grandes. o Brasil Paralelo... Mas... Não grandes. Eu vou pode explicar a história nossa aqui? O Brasil Paralelo, quando nasceu, ele bateu lá na porta do MBL. Eu tava acabando de conhecer o Renan. Ele Eu nasce tava acabando de que ano, conhecer. mais ou menos? 2016. Tá. Olha, nós temos um projeto assim assado, a gente quer levar educação para as pessoas, tal, de uma forma que não seja enviesada. Eu gostei do projeto, mais do que eles, inclusive. Eu botei fé. E, bom, beleza, começaram a crescer, começaram a fazer projeto. Eu comecei a divulgar, inclusive. Eu teve um ano que eu fui o maior divulgador do Brasil Paralelo. Eu ganhei até um iPhone de presente Eu fui o maior divulgador do Brasil Paralelo, ganhei até um iPhone de presente, né? Diga-me com quem tu andas, né, mamãe falei. deles. Olha Pois é, tinha. Corrupção. Os caras faziam de business e tal. E, pô, era bem legal, cara. Beleza. Até que começou um ponto onde o Bolsonaro começou, né? Virou governo. E a gente começou a entender que virou um instituto, vamos chamar assim, de apoio a um governo. Inclusive passando pano para os erros. E teve um dia, né? E que teve a virada de chave. Que o Viana, que é o dono do Brasil Paralelo, veio conversar comigo. E eu não sou de abrir a conversa privada, mas ele estava lá comigo e a gente teve essa reunião. E eu falei, Viana, eu não concordo com o que vocês estão fazendo. Por que vocês estão fazendo isso? Você realmente acredita? Você quer que eu te mostre como o governo Bolsonaro está? Ele nem precisa. Isso Aí ele no falou começo. Assim, no começo mais ou menos, governo. aí já era 2019. Ah, tá. Ele virou pra mim e falou assim, cara, a gente tem uma empresa, né, cara? A empresa precisa faturar. Eu falei, entendi. Então, obrigado, até a próxima. E eles continuaram com isso. Então, por exemplo... Então tá aí, né? Empresa precisa faturar. Foi o mamãe falei que falou, hein? Não é ninguém de esquerda que tá falando aqui não, tá, gente? Beleza? É alguém que já foi menino de vendas da Brasil Paralelo, tá? Não é uma, né? É uma informação que todo mundo de esquerda sabe, mas eu estou trazendo o mamãe falei aí, ó, falando, né, de que a Brasil Paralelo tá nesse rolê também por causa de muito dinheiro, porque entra muito dinheiro, né, nesse tipo de rolê. Trazer uma narrativa sem base nenhum na realidade para ganhar dinheiro. Foda-se o impacto que isso dá na sociedade, né, gente? O que importa, né? O que importa da gente trazer uma versão que não tem base nenhuma, né? A defesa do Marco Antônio para tentar colocar dúvidas sobre a Lei Maria da Penha. Né? Não importa, o importante é entrar dinheiro nesse rolê aqui. E a gente chega também, por fim, na divulgação. Tudo isso daqui, gente, são publicidades pagas pela Brasil Paralelo para catapultar, né, a investigação paralela. São publicidades em que sua maioria foram direcionadas ao público feminino. Olha que interessante. Mais do que convencer o público masculino, o importante era convencer e criar dúvidas no público feminino, né? Ó. E aqui tem mais uma página aí de publicidades da investigação paralela sendo alimentadas em rede social. Aqui, ó, tá ruim de ver esse gráfico, mas ele comprova a segmentação, tá vendo, ó? A segmentação dos anúncios, ó, pegou mulheres, esse verde aqui no gráfico é mulher, tá vendo, ó? Então, mulher de 25 a 34 anos e de 35 a 44 anos, ó, foi o grande alvo de segmentação dessa publicidade. Eles também se utilizaram da própria plataforma do YouTube, sem publicidade aqui, mas de uma forma mais sutil para fazer, obviamente, a divulgação do ponto que eles queriam. Então, olha só, eles fizeram cortes dos episódios e olha só como que eles colocaram aqui. Maria da Penha diz que ex-marido tentou eletrocutá-la no banho. A palavra diz dá a entender que isso é uma versão, que a Maria da Penha está falando algo, né? E é o ponto dela. Gente, isso não é diz, isso está no processo, isso já foi julgado, isso é verdade, isso é realidade, né? Tem provas, tem testemunha. E olha só o texto aqui de baixo. Ex-marido da Maria da Penha dá detalhes sobre a noite do crime. A palavra detalhe, gente, o que vocês entendem? Detalhe é alguém que entende daquilo. A palavra detalhe transmite a sensação de autoridade para ele. Portanto, o Marco Antônio se torna, então,
uma pessoa que sabe o que aconteceu naquilo lá. E a versão do Marco Antônio é justamente a versão que não foi aceita na justiça e a versão que a Brasil Paralelo tenta empurrar, né? Tenta colocar a dúvida. Percebem como dá para fazer migalhas narrativas? Nem todo mundo percebe isso no título, sabe? Mas já transmite a mensagem, vai passando aos poucos a mensagem que quer. E transforma o Marco Antônio numa testemunha, sabe? Ele sabe o que aconteceu, né? Não é versão. Ele estava lá. Ele tem como dar detalhes do que aconteceu. Detalhes que ele diz ter acontecido que já foram refutados juridicamente. Eu recomendo que, se você tem qualquer dúvida, se a Brasil Paralelo conseguiu pôr essa dúvida em você, corre lá no canal da Carol Sardá, que ela tem passo a passo a leitura de todo esse caso, tá? Ela analisa passo a passo. Então, se você tem dúvida na vírgula tal do processo, tá lá. A Carol fez esse trabalho maravilhoso. Não tem como você ficar com uma dúvida, não tem como você cair nesse rolê. E aí, gente, que a gente chega também na última grande forma como isso daqui foi catapultado, como isso daqui foi divulgado. Lembra que o público de segmentação de publicidade deles eram mulheres? O que eles fizeram? Usaram influenciadoras antifeministas para propagar isso. Então, aqui são alguns exemplos de canais propagando a investigação paralela, dando esse verniz, né, de que mulheres, olha aí, ó, tem coisa aí, tá? Olha aí, a gente tem que questionar isso. Houve uma divulgação maciça por influenciadoras antifeministas, tá? Então eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem o público deles e eles, né, fizeram isso de uma forma muito bem feita para dialogar com o público deles. Influenciadoras, tanto com milhões de visualizadores, como de milhares, né, de visualização e menores aí, justamente para dialogar num público mais amplo e, obviamente, fazer isso parecer que é uma forma orgânica, sabe? Olha o que a gente está falando. Olha aqui, olha só o burburinho que isso está gerando. Então, normalmente quem segue uma, segue as outras. E aí ver todo mundo falando, se interessa. E, gente, para encerrar, é importante colocar uma coisa. Não existe nada que não seja político, tá? Não existe isenção. Não existe aquele que é imparcial. Então, se a Brasil Paralelo traz uma investigação paralela e ela traz a versão do Marco Antônio, versão essa que não tem respaldo na realidade, ela traz um lado. E esse lado fica bem claro quando ela faz isso. Ela não é isenta, nunca foi, nunca será. E, mais uma vez, ao trazer a versão do Marco Antônio, ela não está dando liberdade de expressão. Ela não está dando liberdade de manifestação. Ela está se posicionando como empresa em algo. E esse algo é dar visibilidade pro Marco Antônio. Não tem outra forma de interpretar isso. Não tem outra forma de interpretar isso como um ataque deliberado, né, a Maria da Penha e a legislação da Maria da Penha. Beleza? Eu acho que era isso que eu queria pontuar. Vai dar um corte grande, eu peço desculpas aí a todo mundo. Mais uma vez, vai ficar link tanto do fio que eu usei para produzir esse conteúdo aqui. Lembrem-se, achou ruim esse conteúdo? Me critica. Achou bom? Vai lá na Brasil Paralerdos, né? Lá no Twitter, curte e segue eles lá. São eles que produziram esse conteúdo maravilhoso aqui para a gente discutir, né, a investigação paralela da Brasil Paralelo. Beleza? Gente, isso vai virar um corte. Curta, comenta, compartilha. Na descrição tem todos os links. Vai ter link para o conteúdo da Brasil Paralerdos. Tem o link para Carol Sardá. Vai ter link para o Brasil Parasita. Ajudem a divulgação da semana do Brasil Parasita. E é isso. Obrigado demais. Então, YouTube, curta, comenta, compartilha. Tchau.
Tchau, tchau. Até um próximo vídeo aí.